sente de fato a energia nesse lugar. Fiquem todos também muito à vontade. Me chamo Jefferson Guimarães Alcântara, tenho 37 anos e você precisa saber uma coisa a meu respeito nesse momento. É que há 4 anos, vai completar 4 anos, em outubro, o Senhor me curou de um câncer. Isso é a primeira coisa que você precisa saber e talvez a mais importante dessa noite. O Senhor me curou de um câncer, porque até minutos antes de eu entrar aqui, o câncer ainda não tem cura. Segundo a medicina, não tem cura. Então logo, eu também não tenho laudo de cura. Eu não seria um cobaia aí tão generoso assim, ou privilegiado. Mas a minha fé, ela está no Senhor Jesus Cristo, no Galileu, né? E hoje o que nós pedimos é que o Espírito Santo venha neste lugar como nunca veio antes. E eu te convido para você abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, no nosso capítulo 8, e a partir do versículo 31. O tema dessa passagem fala: cântico de vitória, Deus é por nós. E você começa a pedir ao Espírito Santo que de fato nessa noite Ele venha como nunca veio antes. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem nos intentará da acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por amor que aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E termina dizendo assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso sou um milagre e estou aqui nesta noite para compartilhar com você o tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo nesta noite. E a cada situação que você ouvir, você vai fazer assim: nossa, meu Deus, isso é verdade? É verdade. E aí você multiplica esse tamanho por centenas de milhares, porque esse é o tamanho do poder do Senhor Jesus nesta noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. E aquilo que parecia impossível aconteceu, Gilberto. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Essa noite eu quero te dizer que não há impossível diante do Senhor. O que de repente para você pode parecer impossível, para mim não seja. Para mim seja e para você não. Mas independente do teu impossível, do meu impossível, para Ele não há impossível. Creia nisso e não espere o final deste culto. Aquilo que parecia impossível e aquilo que parecia não ter saída, e aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Aquilo que parecia impossível e aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e sou aqui. Usa-nos, Senhor, nesta noite. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho. Em setembro de 2016, eu sentia umas azias fortes. Então quem que não sente azia, né, Wilton? Quem depois de tomar aquele belo café preto nosso, não sente aquela queimação por dentro de si? E eu sempre muito focado no trabalho, tinha na minha mesa uma bela então garrafa de café. E viciado em trabalho, viciado em café, viciado em trabalho, viciado em café.
Mas não tenha o café como um vilão. É só porque era uma bebida realmente muito forte. E eu sentia várias azias. E até que aquelas azias começaram a me incomodar. E aí então, um dia a Marluce vai e me provoca a dizer: amor, eu acho que a gente poderia procurar um médico para fazer uma endoscopia. As azias têm aumentando, a queimação tem aumentado, e os efervescentes talvez não sejam tanto mais a solução. A gente precisa ver o que acontece. E aí então, de fato, nós fomos e procuramos pela primeira vez fazer o exame de endoscopia. Na verdade já tinha feito no passado, mas não tinha voltado para ver no que tinha dado. E aí então resolvemos fazer o exame daquela vez. E aí fomos ao médico. E aí foi muito doido nesse dia, porque eu estava tão viciado no trabalho, que nós chegamos cedo na clínica, que por sinal é aqui na Cidade Velha, do Dr. Albeniz. E nós chegamos cedo, 7h30 da manhã a gente estava lá. Só que eu tinha esquecido que eu tinha uma audiência trabalhista na vara de Ananindeua. E aí quando o médico foi chamar a minha vez, aí eu recebi uma mensagem, eu falei assim: pelo amor de Deus, eu tenho algo mais importante para fazer, que é ir numa causa trabalhista de um ex-funcionário nosso. Olha que loucura. Eu estava para fazer um exame da minha saúde, e eu entendi que aquela audiência era mais importante. Eu simplesmente deixei o médico na porta do próprio consultório e fui embora para Ananindeua. Isso era numa terça, remarcamos para quinta. Voltamos na quinta. E aí então de fato fizemos aquela endoscopia. E aí, se alguém algum dia já fez endoscopia, você sabe que você adormece, né? Fica ali anestesiado e você não sabe o que aconteceu. Depois você sai de lá, se achando que sabe tudo o que está falando, mas na verdade você não lembra de nada, né? Depois as pessoas começam a dizer o que é que você acabou se entregando ali. Só que nesse dia tinha um segredo. Não tão fácil de dizer que você tinha falado A ou B. Mas existia uma informação que ela se traduz em vida ou morte. E aí a Marluce conviveu com essa informação por uns 2 ou 3 dias, até que ela resolveu procurar a minha família para poder dizer o que acontecia. E através daquele resultado de exame, a experiência daquele médico, ele dizia que o que havia ali dentro era um tumor no estômago. E não era um tumor novo, também não era um tumor pequeno, era um tumor grande, e era um tumor velho, talvez se aproximando dos seus 2 anos. E ele dizia: ainda que a biópsia ainda não tenha saído, corram, porque aqui não tem possibilidade nenhuma de errar. E as biópsias de câncer, na sua maioria, não são feitas em Belém, elas são levadas para fazer na região sudeste do país. E como que a gente conseguiria algo tão rápido? E aí até então eu ainda não sabia de nada. E aí a Marluce junto à minha família começaram a buscar contatos, pessoas que pudessem nos ajudar. E a gente conseguiu um contato no laboratório. Foi mandado aquele pedaço de tecido havido coletado na endoscopia. E então mandou-se para fazer o exame. E quando retorna aquele exame, era só um documento oficial para poder começar de fato aquela corrida louca pela vida. E até então eu não sabia que eu já estava convivendo com a morte, literalmente dentro de mim. E até que numa tarde a Marluce tenta me falar de forma branda, amênua, se é que existe uma forma de você dizer: ah, alguém morreu. Quanto de nós já tivemos que ser portador de dizer o seguinte: pastor Ivan, fulano de tal morreu. Como é que a gente fala com uma palavra bonita sobre morte? É algo muito complicado. E naquela tarde a Marluce tentou dizer: amor, você está com uma feridinha no estômago que precisa ser tratado. E eu, de forma muito fina e gentil que era naquela época, eu falei assim: bom, tá bom, você tem alguma ferida, bora na farmácia, pega a receita, a gente compra o remédio, trata, pronto, acabou-se. E eu preciso voltar para o trabalho. Ela falou: não, mas é que a ferida é um pouquinho maior, e aí a gente precisa ir no oncologista. Até então sequer sabia o que era oncologista. Sabia muito bem o que era uma peça de carro, que era um vendedor, que era um mecânico, que era isso, que isso é a minha praia. Mas um oncologista aí... ah, tá bom, qualquer hora a gente vai lá, mas primeiro vamos pegar a receita e vamos fazer o que tem que fazer. E aí eu vi que ela literalmente começou a me enrolar.
é essa que está aqui no meu lado, a me dizer que de fato eu tinha. Só que ela deixou soltar que ela tinha se reunido com a minha irmã, e a minha irmã é da área de saúde. E eu falei assim, eu vou ligar para a família, porque a família geralmente não tem muitos motivos para te agradar, né? Geralmente ela fala o que tem que ser falado logo na lata, né? E quando está com raiva, então ela aumenta isso. E aí então foi que eu peguei e liguei para minha irmã, saí da casa da Marlúcia, aborrecido, ia para o trabalho, dirigindo sozinho. E liguei para minha irmã e perguntei para ela, mano, afinal de contas, o que acontece comigo? Conversei com a Marlúcia, e aí a história de uma ferida e tal, que precisa ser cuidado com um oncologista, mas o que é um oncologista, afinal de contas? E aí a minha irmã fala para mim, você está fazendo o quê? Eu falei, eu estou dirigindo. Ela falou assim, então para de dirigir. Aí eu falei, não vou parar nada de dirigir, fala o que é, porque eu preciso trabalhar. Aí ela fala assim, então tá bom. Tipo assim, você se acha o fortão? E na época realmente eu estava bem fortão. Ela falou assim, então tá bom, o que você tem é um câncer. Isso era por volta de 15 horas da tarde. Eu estava dirigindo próximo da casa da Marluce e simplesmente eu apaguei. O carro estancou, eu senti como se os meus pés tivessem faltado o chão. E aí ela continuou falando ao telefone e eu só fiquei ouvindo aquela voz. E aí ela, só lembro dela ter gritado de novo, mano, para, onde tu tá, para, por favor, onde tu tá, não continua. Só que ali eu já tinha perdido a noção de tudo. E até que eu consigo, o carro estancou no meio da rua, era uma passagem de nem tanto movimento. E aí foi quando eu tornei de volta e segui para o meu trabalho, fui trabalhar. E aí os relatos dos meus colegas de trabalho é que eu entrei e parecia um zumbi. As pessoas falavam, eu não ouvia. Eu entrei pálido. Eu entrei e as pessoas falavam, Jefferson, chefe, seja lá o que fosse, e eu não ouvia. Parecia que eu estava andando como se fosse um zumbi naquele espaço. E no ambiente de venda, gente, ficar em silêncio não é ali. Certamente está no ambiente errado. E o ambiente que eu trabalho é um ambiente de venda. Então, naquela mesma tarde, eu comecei a aceitar. E aí foi quando eu falei para a Marluce, bom, quer saber, a gente vai lá nessa consulta. Porque o ser humano, por mais macho que ele se ache, no fim, ele tem o seu pouco de frouxo. Principalmente quando fala da morte. E aí então, nós seguimos para aquela primeira consulta naquele oncologista. Dr. Sâmio Pimentel. E naquela tarde, ele perguntou para mim, o que mais você gosta de fazer? Eu poderia ter dito assim, eu gosto de cantar, de fato eu gosto. Eu gosto de cantar, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de fazer isso. Eu falei para ele, não, eu gosto de trabalhar. Ele falou assim, então vai fazer o que você mais ama fazer. Tenta fazer o que você mais ama fazer, sabendo que você está com câncer. Deus naquele momento sequer passou na minha mente. E aí naquela mesma semana, nós marcamos a primeira consulta com o cirurgião gastro. Por que um gastro? Porque o tumor era no estômago. E então, naquela semana a gente começa em Belém uma corrida maluca. Uma corrida louca, desenfreada pela vida. Existia dias que nós chegávamos a fazer 5 consultas, exames, marcações, ligava para a Unimed, brigava com a atendente, dava pressão para agilizar as liberações, o resultado dos exames. E tinha dia que eu tentava trabalhar, me consultar, fazer exame, e chegava um tempo que eu falava assim, meu Deus, e pensar que a qualquer hora aqui eu posso morrer. E no meio de toda aquela loucura daqueles exames, nós começamos a ver se aquele tumor era apenas no estômago, ou se ele havia se alastrado pelo resto do corpo. E aí quando o Papai do Céu, ele tem uma obra na tua vida, na minha vida, pode ficar até sem as 2 pernas, meu irmão, mas você não vai deixar de falar do poder dele. Você pode ficar sem um braço, mas você não vai deixar de falar do amor dele.
Você pode ficar sem vários órgãos, mas se é propósito dele, você não vai deixar de falar. E aí nós tivemos uma primeira vitória naquele momento. Saí, após os exames, eu não tinha metástase. Metástase, acredito que a maioria saiba, é quando o câncer já se alastrou por todo o corpo, ou por uma quantidade muito maior do que 2 órgãos do corpo. E aí ele começa a alastrar, e quando você trata em um ponto, ele já está em outro, você trata no outro, ele já foi para outro órgão, isso é metástase. E através daquele exame a gente havia detectado de que não era metástase. O tumor estava localizado de fato apenas no estômago. E marcamos a cirurgia para o dia 22/10/2016, isso era um sábado. A minha cabeça, que já era doida por número, ela ficou pior, porque eu passei a ter um monte de números na cabeça. E 22 de outubro de 2016 era a cirurgia marcada. Então eu tinha que tentar conviver com o câncer até chegar aquele dia. Só que aí Papai do Céu tinha coisa mais séria para tratar. Lucas, coloca aquela primeira imagem. Papai do Céu tinha uma coisa muito importante para tratar comigo. Sou eu. Independente da máscara. Com máscara, não é ele. Sem máscara, também não é ele. Sou eu. 105 quilos de pura... Não era beleza, era banha mesmo. 105 quilos. Cheguei, eu ofegava. E aí, numa sexta-feira, nosso pai estava em casa fazendo uma reforma na minha moradia. E aí numa sexta-feira à tarde eu comecei a me sentir ruim no trabalho. E aí eu senti um engasgo mais forte. E eu não sou de sair do trabalho por qualquer coisa. Só que quando deu 5:30 da tarde eu comecei a me sentir muito mal. E aí eu falei pro pessoal, gente, sexta-feira, bom final de semana, eu estou indo para casa, não estou me sentindo legal. Vou aproveitar, vou jantar com meu pai, que deve estar quebrado, passou o dia quebrando parede, deve estar lá morto, e a gente vai comer um mocotó junto. Tinha um belo do mocotó lá em casa. E de fato cheguei em casa cansado, mais cansado ainda estava meu pai. Eu falei, pai, vamos jantar, mas eu não estou me sentindo legal. Ele falou assim, eu também estou tão cansado que a gente vai deitar. E aí, só fizemos tomar um banho e nos jogamos na cama. E lá a gente dormiu, a gente estava cansado, começou a conversar, dormir. Quando deu meia-noite, eu acordo com uma vontade de vomitar. Bom, eu não sei vocês, mas eu sou de Maracanã, região nordeste do estado, ali pro lado de Garapé-Açu, para lá e tal. Só fica de frente com Salinas, mas para chegar em Salinas não chega por lá. E aí, eu acordo meia-noite, mais ou menos. E aí, como um belo interiorano, eu estou com vontade de vomitar. Se eu quero vomitar, isso tem que sair. Se tem que sair, a gente força para sair. Aí eu peguei esses 2 belos dedos que Deus me deu, meti na garganta. Eu falei, se alguma coisa está me fazendo mal, vai ter que sair. E meti na garganta e tentava vomitar e não saía. E metia na garganta, tentava vomitar e não saía. E até que nessas tentativas eu fui apagando dentro do banheiro. E aí, a única coisa que eu me recordo é que eu grito pelo nome do meu pai. Ele estava dormindo no quarto. E depois, quando eu me acordo, eu havia desmaiado dentro do banheiro. Eu estava só de peça íntima. E quando eu acordo, o meu pai é pedreiro. Então vocês podem imaginar que ele tem uma força maravilhosa no braço. Bater traço de massa todo dia não é para qualquer caboclo. Imagina eu batendo massa com um braço desse. E quando eu acordei, o meu pai, ele me socava na parede. Socava. O desespero era inexplicável. Ele me socava na parede. Só que nesse momento eu começo a perceber quando existe uma diferença entre o macho e o macho que serve a Deus. É que enquanto ele fazia o papel de homem, me socava na parede para acordar, ele também clamava ao Senhor. Ele me socava na parede e ele clamava ao Senhor. Ele me socava na parede e me clamava ao Senhor. Eu sei que as duas coisas funcionaram, porque quando eu acordei a cabeça estava doída e eu havia também acordado já naquela noite
Sabe por quê? Porque em Castanhal tem uma mulher de 80 anos chamada Rosilda de Guimarães, que ela conversa com Deus como eu estou conversando contigo, e lá ela já clamava pelo nome do Senhor Jesus, e naquele momento o Senhor já estava operando o que Ele tinha de propósito na minha vida. E com a mente turva, eu acordei e parecia que eu estava indo para uma praia de Maracanã, naqueles barcos pesqueiros, e pegava a maresia ali do Atlântico e o bicho só faltava virar. E eu falei assim: pai, eu acordei, pega uma camisa e um short rápido, bora para a Unimed. Ele falou: onde é que é a Unimed? Eu falei: não sei, mas a gente vai chegar, entra no carro que a gente vai. Isso já era por volta de 3 horas da manhã, o porteiro não queria deixar a gente sair do condomínio, que achava que eu estava me sequestrando, sei lá o quê. Tivemos que baixar o vidro e meu pai falou: meu filho está morrendo. Eu moro na Mário Covas, a Unimed fica lá na BR. Então a gente pegou a Mário Covas, subiu o viaduto do Coqueiro e chegou na Unimed da BR. Quando chega na Unimed da BR, o meu pai desesperado fala assim: meu filho está morrendo. E aí imediatamente eu sento numa cadeira de roda, e quando eu passo aquela bendita porta de vidro, o que eu não consegui vomitar em casa, eu vomitei lá. O que foi que eu disse que eu ia jantar? Mocotó. Mas eu não jantei o mocotó. Lembra, eu dormi sem jantar. E o que eu vomitei? Sangue. Sangue. Pedaços de sangue. Litros de sangue. Quando eu entrei na Unimed, naquela cadeira de roda, eu comecei a vomitar sangue. Sangue, 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 sangue. Veio o primeiro zelador, não conseguia conter o sangue. Veio o segundo, eu vomitei sangue nele. Veio o terceiro, eu vomitava sangue. Sentei na maca, vomitei sangue na maca, vomitei sangue na enfermeira. E a pressão arterial já havia caído para 3. Quem vive com uma pressão de 3, gente, não vive. E aquela enfermeira conseguiu pegar uma única veia. Lembro como se fosse hoje. Ela dizia: conseguimos pegar uma única veia, não deixa perder. E nesse momento veio uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Essas são as que mais mexem comigo. E outro dia eu li um livro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa como você e como a mim. Só que uma pessoa perfeita. Eu senti que naquele momento eu morria, mas eu não morria. Quem já assistiu desenho animado, que o desenho pega uma pancada na cabeça, o corpo fica lá no chão e sobe aquele espírito meio pálido, né? Foi mais ou menos assim que eu senti que aconteceu comigo naquela madrugada. Eu estava sentado na maca e eu sentia como se algo saísse de mim. E eu sentar ao meu lado o Espírito Santo. E eu começava a ver chegar cada pessoa. Chegava a Marluce, chegava a mãe, chegava amigo, chegava irmão. Eu via as pessoas chegando e a minha pressão com 3. E aí hoje eu entendo por que eu via as pessoas chegando. Porque o Espírito Santo queria que eu falasse para você o quão Ele é maravilhoso. O tamanho do poder dele na vida do ser humano. E somente nós, que no início da vida recebemos o sopro do Espírito Santo, é que de fato podemos ter essa comunhão, essa ligação do Espírito Santo de Deus com a gente. E hoje eu entendi por que eu tinha que passar por aquele momento. Então ali já vem uma primeira vitória, ou mais uma vitória, ou mais um milagre. E aí me jogam dentro de uma UTI móvel e me levam para o Guadalupe. E ali eu continuo vomitando sangue, continuo defecando sangue, continuo soltando sangue pelo nariz, pelo ouvido, pelos poros. Por tudo quanto era lugar soltava sangue. E quando chegava no Guadalupe eu já precisava entrar em bolso de sangue. E aí começamos a movimentar amigos a doarem sangue. Instituto IEB, localizado na Mauriti, não o famoso Hemopa que a gente conhece, começou a receber doadores de sangue. E esse rapaz aqui, o meu irmão Alcântara,
Quando chegou na vez dele de doar, a mulher do Iebe fala assim: moço, deixa eu só lhe perguntar uma coisa, você também veio doar sangue para esse tal de Jefferson Guimarães Alcântara? Ele falou sim. O que você é para ele? Ele falou: seu irmão, por que tanta gente está doando sangue para ele? Já veio pessoas do exército, já veio pessoas de empresa, já veio pessoas de outras cidades, já veio pessoas de outras instituições. É tanta doação de sangue que a gente não está acostumado com esse volume todo de sangue. E aquele sangue que não era o que estava me alimentando, porque eu estava usando o sangue de outra pessoa, mas aquele sangue que estava sendo doado serviu já para salvar outras vidas, porque o sangue que já corria na minha veia era o sangue do Calvário vertido na cruz por mim e por você. E eu não conseguia entender aquele presente de Deus. E naquele dia eu recebi mais um eterno presente de Deus. Eu nunca compreenderei o que o Senhor fez por mim. É inexplicável. O maior exemplo de amor, não porque era o Jefferson, porque ele ama a mim e a você, que o mundo já viu. E aquele instituto ficava doido, era tanto do sangue que eu acho que não tinha nem onde armazenar. Não há com que comparar. Não há. Com que eu comparo, pastor? Não há como explicar. Então a gente decidiu que só existe uma coisa: só me resta te adorar e ansiosamente te esperar, porque eu recebia o eterno presente, a salvação que Ele me deu. E a salvação, meu amigo, ela não vem de nós, não vem de nós, porque é dom de Deus. E a única coisa que eu tenho pedido para Deus é: ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Eu não sei como Ele quer, refaça os meus caminhos, porque nós devemos confiar. Confio em Ti, faz Sua obra em mim. Eu nunca compreenderei o que o Senhor fez por mim. O maior gesto de amor que aquele instituto, que aquele mundo já viu. E as coisas do Senhor, elas são incomparáveis, inigualáveis, inexplicáveis, porque o poder dele é soberano e tremendo, e chega a um ponto que se torna loucura aos nossos corações e mentes humanas. Por isso nós decidimos e ansiosamente te esperar. E o eterno presente Ele tem para mim, Ele tem para você. O eterno presente, a salvação que Ele nos deu, não vem de nós, não vem de nós, não vem de nós, é dom de Deus. Só peça ajuda ao Espírito Santo, vem como nunca veio antes. Ajuda-me,
O meu caminho. Faz sua obra em mim. Caminhando estou para casa, o meu lar eternal. Sabe qual é? Nova Jerusalém, cidade santa, Sião celestial, cidade santa, com ruas de ouro e um coro celestial. Ali não haverá mais morte ou dor, que alegria no céu, com Jesus eu estou para sempre. Amém. Eterno presente, a salvação que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Ele nos deu. Não vem de nós, é dom de Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ajuda-me, oh, ajuda. Refaça os meus caminhos, porque eu confio em Ti. Confio em Ti. Faz sua obra em mim. O tumor havia estourado 7 dias antes da cirurgia. Olha que doido. Pô, não dava para esperar para estourar na cirurgia, tinha que estourar antes para deixar o negócio mais complicado. Mas aí quem sou eu para dizer o que Deus deveria fazer no tempo que Ele deveria fazer, como Ele queria fazer? Quem sou eu, Wilton? Quem somos nós? E aquele tumor havia estourado um sábado antes, dia 15 de outubro. Falei que eu fiquei bom de data, não foi? E quando foi naquela quinta-feira, véspera do sábado, terminava os sangramentos pelas fezes, pelo nariz, pelo ouvido, pelos poros, e continuei tomando bolsa de sangue. O médico liberou, nós fomos em casa, pegamos as coisas e voltamos para o Guadalupe. E naquele sábado de manhã, entraria eu naquela sala de cirurgia para operar um câncer no estômago. Esse testemunho ele tem 3 momentos. Eu falava de manhã com o pastor Ivô. Ele tem antes da dor, na dor, depois da dor. Aí a gente faz um paralelo, ele tem sem Jesus, entendendo Jesus. Por que entendendo Jesus? Porque aceitar eu tinha aceitado quando eu tinha 10 anos lá em Maracanã. Eu já tinha aceitado, eu já sabia que era. Só que nessa fase eu estava entendendo Jesus. Volta um slide, Lucas. 105 quilos. 57 quilos. E passa mais um, Lucas. E aqui, servindo Jesus. Sem Jesus, entendendo Jesus e já servindo Jesus. E eu falava para o pastor Ivan que hoje eu não estou só servindo Jesus, eu estou muito colado com Jesus. E aí eu falei para ele, falei o seguinte: eu não estou colado em Jesus, eu estou parece aqueles macaquinhos Chico pregado no pescoço de Jesus, que onde ele sacudia eu não consigo sair dali, como se fosse uma mochila atada de tudo quanto é jeito, venha o que vier, de onde vier, porque o que ele fez por mim, não foi por mim, foi por nós, para que a gente tivesse essa noite especial aqui.
Então eu entrava naquele sábado naquela sala de cirurgia, e o tumor Wilton, que era localizado no estômago, o médico vai lá e abre, como se abre uma bela de uma gurijuba, ou uma góquia menorzinha, sei lá. E quando os médicos se deparam com aquilo, o negócio era muito mais sério do que só um tumor no estômago. O negócio era muito mais sério do que só um tumor no estômago. Eles já sabiam que não era brincadeira. Eram 2 cirurgiões e um anestesista. Tem um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Eu sou cardíaco. Com 24 anos, eu descobri que eu tinha problema de coração. Respira aí, pastor Ivan. O negócio não é fácil. Os anestesistas estão acostumados a entrar no bloco cirúrgico, dar agulhada no cara e depois vai contar a história. E antes de você adormecer, ele conversa, contar um bocado de papo furado, que é para você distrair. Só que aquele anestesista não sabia que ele tinha que trabalhar 8 horas ininterruptas para o meu coração não parar. E a cirurgia demorou 8 horas. 8 horas de cirurgia. Aberto. 2 cirurgiões e um anestesista. Eles falavam que o meu coração só fazia saltar de dentro do corpo. Quando esses caras saíram, após as 8 horas de cirurgia, fora eu que vou te falar, eles saíram como se eles tivessem passado o dia todo descarregando uma carreta de tijolo, capinando o quintal, vendendo qualquer coisa em pleno sol de meio-dia. Eles já saíram acabados da cirurgia, porque eles não contavam com aquela trabalheira toda do meu coração. Isso é só um pequeno detalhe. Eu continuo cardíaco, tá? Eu acho que o Papai do Céu não deixou ainda curar o coração, porque de vez em quando eu tento esquecer dele, o coração dá uma acelerada doida, ele fala assim: "Ê, doido, eu tô aí dentro. Calma, que tu não virou ainda a próxima versão dos Vingadores. Segura aí, porque o teu coração ainda quem controla sou eu." Então aqueles médicos abriram, e o tumor que parecia só no estômago, não estava mais no estômago. Ele era tão grande, tão velho, que ele sentou em cima do baço e enraizou o baço. Retirou-se todo o estômago. Zero estômago. Não tem estômago. Zero. Zero estômago. Vou apertar a camisa para você ver que falta alguma coisa aqui no meu meio. Falta, não falta? Falta. Eu já não posso dizer: "Ah, eu estou com uma dor de barriga na boca do estômago." Não tem estômago, quanto mais a boca. E aquele tumor havia assentado no pâncreas. Então saiu o estômago. Presta atenção, saiu o estômago e também saiu o baço. 2 órgãos a menos. Mas o tumor era tão grande e velho que ele havia contaminado algo muito mais sério: pâncreas. E como que se mexe no pâncreas? Algo super sensível. E os médicos comparam com uma barra de manteiga, que com o cabo contrário da colher você corta a barra de manteiga. Mas como que você costura uma barra de manteiga? Nunca vi. E aquele médico chamado Dr. Geraldo Isaac e o outro também chamado Paulo, foram 2 pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus, com aquele espírito que Paulo falava, com o espírito de ousadia. Vocês vão abrir e vocês vão retirar tudo que precisa ser retirado, porque esse corpo magricelo ainda precisa fazer muita coisa. Se vai faltar carne, gordura, músculo, energia, isso não é problema de vocês, porque dele cuido eu. E saiu baço, estômago, e eu achei que era uma pequena parte do pâncreas. Nas últimas consultas que nós fizemos, nós descobrimos que foi retirado 60% do pâncreas. Eu tenho menos da metade do pâncreas. E quem mexe em pâncreas remete a insulina, que remete a diabetes. Sabe qual é o meu nível de diabetes?
Nem sei por onde ela anda. Não aconteceu nada. A minha diabetes nem existe. Ela deve estar dormindo em algum outro lugar. Mas uma coisa eu sei, que é o Senhor quem está cuidando dela. E quando aqueles médicos saíam daquele bloco cirúrgico, eles diziam para Marluce, minha família que estava lá, diziam o seguinte: nós passamos com um trator por cima do Jefferson, porque nós tivemos que tirar estômago, baço, pâncreas e tudo mais o que precisava ser retirado. Lucas, me ajuda? Essa aqui foi a primeira vez que eu saí. Não conseguia comer nada, já tinha iniciado alguma coisa de quimioterapia. Ali foi o primeiro Réveillon, apesar de magro, mas o rosto estava bem inchado da droga da quimioterapia. Vai mais uma, Lucas. Aqui é fazendo quimioterapia. Foi a única imagem que eu podia mostrar para vocês. É a cirurgia. É uma cirurgia bem grande. E onde vocês veem aquela parte mais vermelha, lá teve uma complicação bem seríssima. E quando eu saí daquela cirurgia, os médicos diziam assim: família, o Jefferson, nós passamos com um trator por cima dele, e ele vai chorar semelhante a mulheres com dores de parto. E essa semana a gente viveu uma experiência muito triste na nossa família. Na terça-feira, a nossa irmã, que hoje está morando em outro estado, estava grávida de 5 meses e meio, e nós perdemos a nossa querida Dudinha. Ela sentiu dores de parto, mas naquele momento ela não conseguiu ter. E depois que ela tentou, havíamos perdido a Dudinha. E a palavra que veio naquela manhã de terça-feira agora na minha cabeça, que o Espírito Santo trouxe, é que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, fazendo menção no nome do Senhor. E o versículo 8, o salmista mata a pau, porque ele fala que uns curvam-se e outros caem, mas nós permaneceremos de pé. E por isso nós estamos aqui testemunhando. E a minha mãe está lá em Fortaleza cuidando da nossa irmã. E quando nós saímos daquela cirurgia, fomos para a UTI. E naquela UTI, a operação era no estômago, não podia entrar nada na minha boca, nada. Eu não podia sequer receber uma gota de água, porque o risco de contaminação no estômago era enorme. A cirurgia foi de dentro para fora. Primeiro se costurou dentro, para depois ver essa costura de fora. Então qualquer ar que entrasse na minha boca, poderia entrar uma bactéria junto e estragar tudo que havia sido feito. Então eu passei 5 dias na UTI, sem dormir. Eu só via aquele barulho, bip, 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 dia e noite. Dia e noite, por 5 dias. E do meu lado tinha um senhor que todo dia ele recebia uma ventilação mecânica. Ele já estava morto. E chegava aqueles profissionais, colocavam aparelhos nele, ventilavam ele de dentro para fora, de fora para dentro, simplesmente para manter o corpo em cima da maca. E eu ficava desesperado e olhava e falava assim: meu Deus, não me deixa morrer. Chega logo o horário da visita da tarde, porque eu preciso ver pessoas vivas, porque naquela semana morriam pessoas naquela UTI. E eu dizia: Senhor, cuida de mim, toma conta da minha vida, porque aquelas dores que aqueles médicos disseram que eu ia sentir, tudo está entregue em tuas mãos. E era a única oração que eu fazia, nem a boca eu podia abrir, e era o que eu pedia para o Espírito Santo naquele lugar. O que você tem pedido para Deus? Você tem pedido para o Espírito Santo cuidar de você, tomar conta da sua vida? Você está sozinho, sentindo que não vai dar conta? Olha só. Tudo mudou quando tua palavra ouvi. Foi como respirar pela primeira vez. Espinhos no meu coração deixaram de existir. Tanta coisa mudou, gente. Rios de vida brotando da terra seca. Foi então quando eu consegui receber a primeira gota de água na boca.
muda a minha história. Toma minha vida com sinceridade, te chamo, cuida de mim. E eu pedia, guarda o meu caminho, muda a minha história. Toma minha vida com sinceridade, te chamo, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Todo dia naquela UTI, o Espírito Santo cuidava de mim. Anoitecia e eu não dormia, Ele cuidava de mim. Amanhecia e eu não podia tomar café, e Ele cuidava de mim. Chegava no horário do almoço, eu não podia comer, e Ele cuidava de mim. Eu queria tomar uma água e não podia, e Ele cuidava de mim. O tempo todo Ele cuidava de mim, porque Ele havia separado essa noite para que você soubesse que quando as tuas forças falharem, o Espírito Santo está do teu lado para te colocar de pé. Cuida de mim, cuida de mim, todo dia, cuida de mim, cuida de mim. E passou aqueles 5 dias da UTI, e eu recebi alta da UTI. Ufa nada. Ia para o quarto, ia para o apartamento, e ali começava a recuperação. O peso já havia ido embora. E aí eu quero te contar só mais uma experiência com o Espírito Santo. Eu já estava em casa, e a cada dia ia me recuperando da cirurgia, porque precisava enfrentar a quimioterapia. Ainda tinha quimioterapia pela frente. E durante o período da quimioterapia, a água se tornou ferro. Qualquer alimento se tornava palha. E nada eu conseguia ingerir, de líquido ou de pastoso. O meu peso havia caído para 57 quilos. O meu volume de sangue havia caído para 28, que são os hematócritos. Isso já é uma anemia. Entrando na quimioterapia, a certeza da medicina é que eu entraria em uma anemia profunda. Não haveria volume de sangue suficiente no organismo, então certamente eu morreria. Talvez na segunda ou na terceira sessão de quimioterapia, porque aquela droga sairia acabando com as células boas e as ruins. E naquela correria louca da minha mãe, havia dia que a minha mãe fazia em torno de 10 tipos de comida e nenhum servia. Minha mãe morava em Maracanã, entregou o serviço, veio embora para Belém, passou 1 ano e meio morando junto. E ela fazia cerca de 10 tipos de comida. Imagine uma mãe desesperada para fazer um filho comer. E não dava certo. Até que numa tarde o Espírito Santo dá a ela uma maravilhosa luz. E ela fala o seguinte: você é paraense, por que ainda não o açaí? O Leon vende açaí, vou derrubar o Leon. E o Leno também vende o açaí, no Guamá, segundo eles é o melhor de lá. Minha mãe passou na frente de uma venda de açaí, passou a mão em meio litro. Chegou em casa com farinha e falou: tenta. Eu falei assim: mãe, se a água se tornou ferro, imagine um açaí que tem ferro. Meu amigo, é aço puro. Só que o que o meu organismo precisava era de ferro para aumentar o volume do sangue. E naquele dia, o açaí começou a fazer efeito no meu organismo. A água de coco começou a fazer efeito no organismo. Eu acordava 3 horas da manhã para comer uma banana, começou a fazer efeito no organismo. E por um período de 8 meses, o que sustentou o meu organismo chamou-se açaí com farinha, banana e leite de coco e água de coco. Mas naquele período o oncologista tinha dito: procura um nutricionista,
Ou procura um nutrólogo, que é alguém muito mais aprofundado na alimentação. E eu havia tentado sustagem e outros suplementos. O sustagem foi até o que ainda surtiu efeito, mas os outros nenhum dava certo. Eu tomava aqueles suplementos e, desculpa gente, mas eu me vazava todo. E a energia que era para eu recuperar, eu perdia. A energia que era para recuperar, eu perdia. E a gente continua no açaí, na banana e na água de coco. E então começamos a primeira sessão de quimioterapia. Em janeiro de 2017. Chegamos na primeira sessão de quimioterapia, 57 quilos, 28 de sangue. E o médico tinha certeza que eu iria morrer logo mais. Só que ele já não contava que ali já não era mais eu, já era o Espírito Santo de Deus tomando conta de mim, através da água de coco, da banana, através do açaí, através das orações, porque já existia um povo semelhante a vocês, orando por tudo quanto era canto onde a gente tinha conhecido. E assim a gente começou aquela primeira sessão de quimioterapia. Na primeira, o cabelo já começou a cair. Na segunda ele já estava bem ralinho. Ali o cabelo já estava crescendo de volta. Só que o meu cabelo não caiu. Na segunda, ele parou de cair. O que tinha para cair, caiu. O que ficou, ficou. E aí o que não cresceu para cima, cresceu para baixo. E começamos a primeira sessão. Começamos a segunda sessão. Começamos a terceira sessão. E aquele volume de sangue foi aumentando, 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 aumentando. Numa bela tarde, eu estou em casa e a minha mãe sai à feira para comprar algumas outras coisas. E eu já me sinto um pouco mais seguro e vou ao banheiro. Quando eu chego no banheiro para tomar um banho sozinho, eu consigo até tomar alguns. Depois a minha vista escurece e eu começo a apagar de novo. E aí me veio a memória do primeiro desmaio que eu tive. E aí naquela hora, adivinha de quem eu lembrei? Do meu pai? Não, meu pai não estava. Estava só eu e minha mãe não estava em casa, tinha ido à feira. E eu gritei pelo Espírito Santo de Deus. E naquele momento foi uma outra grande experiência. Porque eu senti que naquele momento que eu caía, alguém me carregava. E eu sei que o Espírito Santo de Deus me carregava naquele banheiro. Porque depois eu acordava, próximo já da pia. E quando eu lembrava que o Espírito Santo havia me segurado naquele momento, eu corria para o quarto, e lá eu me colocava diante da presença do Espírito Santo de Deus. A minha mãe chegava e eu estava lá orando, clamando, e ela perguntava o que tinha acontecido, e eu só lembrava de dizer para ela: se ajoelhe comigo e vamos agradecer, porque o Espírito Santo mais uma vez cuidou de mim. Não tenha dúvida de pedir para o Espírito Santo tomar conta da sua vida. E se isso for verdadeiro, entregue a sua vida nesta noite de fato a Ele, com todas as suas forças. Não perca tempo. Não importa se você já tem muitos anos de crente, não deixe de confiar no Espírito Santo. Somente Ele é capaz de cuidar da nossa vida. E assim a gente foi avançando na segunda, na terceira, na quarta, na quinta sessão de quimioterapia. Aquela quimioterapia, eles colocavam a droga no meu organismo na segunda-feira. São 2 aparelhos que possuem a droga da quimioterapia. E ela é injetada no meu coração. Eu tenho um portocátio ligado no átrio do coração. Era o caminho mais rápido para fazer circular no corpo. Na segunda-feira, naquela clínica, eles injetavam a dose mais forte. Depois eu ia para casa com uma bolsa no lado, com mais quimioterapia. E aquilo ia até quarta-feira. Uma das fotos que eu mostrei para o pastor, eu estava de luva. Por que eu estava de luva? Porque aquela droga era tão forte por dentro, que se eu tocasse em alguma coisa fora, muito quente ou muito gelado, ela causava um choque no meu organismo, ao ponto de me derrubar. Então naquele período de quimioterapia eu tinha que estar com as mãos de luva e os pés calçados, porque era como se pegasse numa alta tensão e aquilo explodisse com o meu corpo. E ao mesmo tempo, não esqueça, a partir dessa semana vocês vão vender mais açaí.
o açaí, a água de coco e a banana continuava sustentando. E aquele volume de sangue vinha aumentando. E assim a gente foi avançando as quimioterapias. Só que quando chegou na 8ª quimioterapia, o médico, que era sempre muito centrado, não expressava ser evangélico, católico ou ateu, ele chegava e dizia pra gente assim: ó, a partir de hoje a gente vai fazer exame de sangue para eu não ser negligente com a medicina. Mas eu não sei o que aconteceu. O fato é que aqui o Jefferson não deveria mais ter chegado, porque ele deveria ter morrido na 3ª sessão de quimioterapia. E o que aconteceu para ele chegar até aqui eu não faço a mínima ideia. E aí estava na sala eu, a Marluce e a minha mãe, como aquela pentecostal assim, de botar o cabo e falar assim: rapaz, se tu nunca ouviu falar de Deus, é hoje. E ela falou para ele: doutor, eu sei lhe dizer, porque quem cuida do Jefferson não somos nós, quem cuida do Jefferson é Deus, e ele vai chegar na 12ª sessão de quimioterapia. Ali a gente já estava na 8ª sessão, tinha mais 4 sessões para a gente fazer. E a única coisa que nos cabia era dizer: Senhor, cuida de mim, guarda o meu caminho, muda a minha história, toma minha vida com sinceridade, te chamo, cuida de mim, guarda o meu caminho, muda a minha história, toma minha vida com sinceridade, te chamo, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. E assim nós fomos chegando a 19ª, a 11ª, a 12ª, foram 8 meses de sessão de quimioterapia. Eu comecei ela em janeiro, fui acabar ela em setembro. Atrasou um mês, porque em um dos períodos que eu estava em Maracanã, nós tivemos uma complicação, eu tive uma complicação no intestino. Eu não conseguia soltar gases, defecar nem nada. E aquilo bateu um desespero enorme. A gente achou que a cirurgia era coisa errada. Pegamos o carro imediatamente e literalmente quase que voamos para Belém. E quando nós chegamos no hospital, acionamos o médico. E aí ele correu para nos atender. Ele achava que aquela cirurgia havia dado aderência e um novo problema havia surgido. Provavelmente o câncer haveria passado para o intestino. Então deveria abrir de novo. E lá eu passei novamente 15 dias sem comer. Pensa num cara que ficou sem comer. Fui eu. O Gilberto achou graça lá no fundo. Eu sei que hoje ele tomou uma pratada de açaí no horário do almoço. Estava dormindo no fundo do comércio, no meio da caixa de charque. E aquilo nos trouxe um desespero enorme. E nós corremos para aquele hospital. E o médico falou: nós vamos precisar abrir. Por dúvida, nós vamos colocar na alimentação parenteral. E aí pegou-se a mesma veia e colocou aquela alimentação, parece um mingau, que vai direto ao organismo, como se fosse soro na veia. E ali passei por 15 dias, sem alimentação nenhuma, sem água, sem nada. E a minha mãe transformou aquele banheiro daquele hospital em um lugar de adoração ao nome do Senhor Jesus. Ela acabou com o papel higiênico daquele hospital, forrava o chão do banheiro, e ali ela consagrava-se todo santo dia, e pedia ao Senhor: isso não haverá uma nova cirurgia, isso não haverá uma nova cirurgia, não haverá uma nova cirurgia, porque a tua obra não é feita pela metade. Tu não é Deus de fazer obras inacabáveis, meia boca, meio pau, meio tijolo. Tu é o Deus que criou os céus e a terra com perfeição, e assim como foi no início, será no fim, e não será no meu filho que acontecerá dessa forma. E sabe o que aconteceu? Numa bela manhã, não me entenda mal,
eu conseguia defecar, eu conseguia soltar gases, e o médico chegava na sala 7 horas da manhã para a visita dele, e a minha mãe dizia para ele: doutor, o senhor não sabe o que aconteceu, o que foi? Meu filho peidou, foi ao banheiro, defecou. O que parece engraçado, era mais um milagre do Senhor, porque naquela madrugada, Deus havia se revelado para ela, um banquete enorme, com frutas nobres, com pães lindos, com a uva mais nobre que poderia existir, e naquela manhã o banquete era, novamente a cura do meu organismo. Parece engraçado, às vezes imundo, mas a experiência do Espírito Santo, ela é loucura aos nossos olhos, aos nossos corações. E naquele mesmo 15 dias que eu fiquei no hospital, aconteceu só mais uma pequena coisa: peguei uma pneumonia. É muita coisa, meu irmão. Hoje eu estava olhando novamente o testemunho, e quando eu começava a ler, parecia que eu estava lendo um livro de alguém. E ao mesmo tempo, quando eu olhava, eu falava assim: meu Deus, isso tudo foi comigo. Para que hoje você pudesse ouvir. Teu impossível. Qual que é o teu grande monte, grande barreira? Qual é a tua grande dificuldade? É a casa? É o carro? É o ministério? É a esposa? É o esposo? É a família? É o Covid? É o emprego? É o quê? Qual é o teu impossível? Eu quero te dizer que os impossíveis para nós, eles existem, mas para Deus não existe impossível. Só que se você continuar indo sozinho na força do teu braço, não vai rolar. Se você continuar indo sozinho na força do teu conhecimento, não vai rolar. Se tu continuar indo sozinho no teu ensino médio, na tua faculdade, na tua pós-graduação, na tua MBA, seja lá qual for a tua graduação, não vai rolar. Se você continuar indo na tua teologia, no teu seminário, não vai rolar. Se continuar indo na força do teu braço, do desejo só do teu coração, não vai rolar. Mas a partir do momento que de fato o teu coração se derramar diante da presença do Senhor, vai rolar. Jovem, adolescente, maduro, ancião, não importa. É a faculdade de medicina, meu Deus do céu, está dando 1000 para uma vaga, e agora que eu nem sei se vai ter, agora como eu fazer a cola aí que eu não vou passar mesmo, esquece, meu irmão. Se você continuar confiando só na força do teu conhecimento, não vai dar. Não consigo me livrar do vício A, do vício B, não consigo me livrar da pornografia A, da pornografia B, não consigo me livrar da amizade A, da amizade B, sozinho não vai rolar. Mas se você colocar o seu desejo diante de Deus, vai dar certo. Vai vir a faculdade, vai vir o emprego, vai vir o carro do ano, vai vir a casa, vai vir o casamento, vai vir a família, vai vir o filho, porque somente Ele é quem cuida de mim e cuida de você. Então grita bem alto: cuida de mim. Oh, Jesus, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, Jesus, cuida de mim. Eu saí daqui acabado, mas a força que interessa, ela é essa, e é essa que provém de Deus. Quando eu chego em casa, eu chego destruído, cansado. Mas a energia que interessa, e o que interessa de fato para mim e para você, Ele dá na medida certa. E Paulo já dizia: a tua
graça me basta. A tua graça é mais um carro? Não. A tua graça é mais uma casa? Não. A tua graça é mais um ministério? Não. A tua graça é mais o dom de tocar? Não. A tua graça é mais o emprego? Não. Somente a tua graça. Mas para isso nós precisamos estar conectados, alicerçados, confiante que Ele cuida de mim. Então grite bem alto: cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Setembro acabou minha quimioterapia. No mês seguinte fomos refazer todas as baterias de exames. Voltei na endoscopia, Wilton. Vamos ver de novo se realmente esse Deus aí que tu está falando é tudo isso. Pode ser que seja só papo furado. Já que o câncer não tem cura, vamos ter que fazer tudo de novo. Fomos lá, fizemos endoscopia de novo. Anota aí o primeiro resultado: nada consta. Voltamos a fazer tomografia com contraste. Não sei se alguém já fez tomografia com contraste aqui. Tem a tomografia normal, onde você só entra naquela câmara e sai. Mas a com contraste você entra dentro daquela câmara. E a com contraste eles colocam uma punção aqui. E eles injetam seringas desse tamanho, aonde a pastosidade dela é semelhante ao álcool em gel que tem se vendido, só para você tentar visualizar. E o contraste é que eles injetam aquela droga no teu organismo, 3 ampolas daquela, uma atrás da outra, e aquilo é tão forte, por isso que o contraste, ele vem com o laser de fora e aquela química de dentro, e ele consegue explodir todas as células que tem no sangue, para ver se existe alguma célula cancerígena. E aqueles enfermeiros, eles injetam uma atrás da outra. E você sente, eu sentia as veias dilatando, como se a veia fosse dilatando. E aquilo vai saindo por dentro do meu organismo. E ele vai esquentando as partes do corpo ao ponto que parece que a garganta soltou e outras partes suas dilacerou. E quando saiu o resultado daquela tomografia, sabe o que constou? Nada. E fomos para o exame de sangue, sabe o que constou? Nada. E mais do que as partes afetadas, devido àquele tumor estourado, aquele sangue misturado por todo o corpo, foi-se necessário fazer outros exames. E chegamos a olhar o fígado. Como que estava o fígado? Intacto. Como que estava o pulmão? Intacto. Como que estava o intestino? Intacto. Tudo estava intacto. Tudo que sobrou estava intacto. Porque o estômago não tem mais, lembra? Que ninguém se choque com a imagem. É a primeira vez que eu mostro. Ali é a minha mãe segurando literalmente o meu estômago. Ali tem o estômago, o baço, 70% do pâncreas e tudo quanto era mais de partes contaminadas pelo tumor foram arrancados. É algo realmente enorme, dá em torno de mais ou menos 2 palmos. Não faço ideia de quantos quilos isso pesava. Mas se de repente você acha que até esse momento o que o Jefferson é sensacionalista, engane-se. Está aqui a prova. Temos a biópsia, temos todos os documentos, para aquele mais incrédulo que for, não ter dúvida nenhuma que o poder do Senhor é sobrenatural. O poder do Senhor é sobrenatural. O poder do Senhor é sobrenatural. E hoje